Javier Milei venceu na Argentina, derrotando Sérgio Massa, colocando também o país em um futuro sombrio e com perspectivas nada positivas. Eu duvidava da vitória de Milei, já que a Argentina é um país muito dependente das estruturas do Estado. E Milei, um candidato que não pregava somente a redução do Estado, mas a redução das estruturas do Estado. Nós já tivemos essas experiências aqui no Brasil e foi um completo desastre com o Bolsonaro. Agora a Argentina passará por momentos de muita tensão. Se Milei conseguir implementar tudo aquilo que ele prometeu durante a campanha, o país vai para o abismo muito mais sério do que já está nos últimos 30 anos. Na sua opinião, o que você achou dessa vitória de Milei? Bolsonaro teve alguma influência? Porque eles estão comemorando como se Bolsonaro tivesse vencido lá. Você acha que o futuro da Argentina será sombrio? Então deixa o seu like e se inscreva no canal. Para nós entendermos a política de Milei e nós entendemos o perigo que representa o Milei para a Argentina e as propostas dele, nós temos que ir além de todas as excentricidades dele, como por exemplo tomar decisões baseadas em conversas que ele tem com o cachorro morto dele. Milei é um anarcocapitalista, isso é importante nós entendermos, e porque ele representa esse perigo para a população da Argentina. Como um anarcocapitalista, Milei não quer somente a redução do tamanho do Estado, reduzindo cargos, reduzindo investimentos, ele não quer isso. Milei, ele quer a redução das estruturas de Estado. São coisas diferentes. E nós temos dois exemplos que são muito claros. Milei é a favor da venda de órgãos, que as pessoas possam vender os seus órgãos. Então ele pode reduzir as leis que impedem isso, promovendo assim que as pessoas elas tomem essas decisões por si mesmas. Então ele reduz o tamanho da presença do Estado para regrar a vida da população. E o outro exemplo disso é o fechamento do Banco Central. O Banco Central que dita as regras e regula questões econômicas e também financeiras. Ele quer fechar completamente o Banco Central. E dessa forma você tem uma redução das estruturas de Estado. Algo que nós já tivemos aqui no Brasil com o governo Bolsonaro e foi um completo desastre. Bolsonaro passou 4 anos atacando as instituições republicanas para destruí-las. Ele fez a redução das estruturas, do tamanho das estruturas do Estado, reduzindo a quantidade de ministérios, criando leis mais frouxas, como a reforma trabalhista, que ele acabou complementando a de Temer, a reforma tributária e a destruição de órgãos de controle e fiscalização, como no caso o IBAMA. Ele fez isso. Ele depois teve dificuldades para governar o país e nós tivemos também duas situações que nós podemos citar que deram muito errado por conta das políticas destruidoras de Bolsonaro. A primeira delas foi a pandemia, com 700 mil pessoas que perderam as suas vidas. E nós só não tivemos o impacto maior porque o SUS, que era para ter sido privatizado pelo Luiz Henrique Mandetta, não foi privatizado porque logo no início do segundo ano do governo Bolsonaro nós tivemos a pandemia. Mas o caso mais emblemático foi justamente o quase extermínio dos povos Yanomamis. Porque quando você reduz o tamanho da estrutura do Estado, você promove algo que é uma anomia social. Você acaba fazendo com que tenha no país a lei do mais forte, a lei da selva. Os mais fortes sobrevivem, os mais fracos perdem a vida. E isso aconteceu exatamente com os povos Yanomamis, que nós ficamos sabendo somente esse ano. Bolsonaro afrouxou leis para garimpo. Bolsonaro reduziu os órgãos de fiscalização. Ou seja, ele transformou aquela região em uma terra de ninguém. E entre garimpeiros e povos Yanomamis, claro que os garimpeiros eram mais fortes e os povos Yanomamis quase foram exterminados. Eles só não foram exterminados porque o Estado voltou e a chacina foi reduzida. Agora a Argentina vai passar por isso. Eu acreditava que não fosse possível a vitória de Milei, justamente pelo fato de a Argentina ser um país muito dependente do Estado. Tudo lá é subsidiado, até passagens aéreas. Então como que a população argentina, que depende do Estado praticamente para tudo, vai votar em alguém que vai reduzir o tamanho do Estado? Se Milei conseguir aprovar as suas medidas no Congresso e conseguir reduzir o tamanho das estruturas do Estado, o futuro da Argentina tende a ser muito, mas muito sombrio. Resta saber se o capitalismo vai aceitar essas mudanças. Como assim? Por exemplo,
Vamos supor que ele consiga afrouxar a lei sobre a venda de órgãos. Se a venda de órgãos for algo lucrativo, você vai ter um mercado ali e as pessoas vão começar a vender. Se a venda de órgãos não for lucrativa, você não vai ter as pessoas vendendo ali os seus rins e os seus pulmões. Tudo vai depender do capitalismo e da vontade dele. Mas perceba que vai ser o capitalismo que irá colocar os rumos ou direcionar a Argentina. Aí você vai falar, mas não é assim em todos os países? Sim, é assim. Só que quando você tem estruturas de Estado fortes, estruturas republicanas fortes, você consegue domar ou barrar, evitar, por exemplo, aqui no Brasil. Por que houve a invasão dos povos Yanomamis? Porque o capitalismo queria aquelas terras para garimpo, para pecuária, para agricultura. O Estado barrou esse avanço. Então vamos ver como vai ser essa dinâmica, porque cada vez mais os interesses do capital, caso Milei consiga implementar aquilo que ele prometeu, vão acabar acontecendo na Argentina, levando o povo para simplesmente uma situação de enorme calamidade, porque você vai reduzir a estrutura que mantém muitas pessoas em pé. Nós temos que entender outro ponto também sobre a vitória de Milei. A vitória de Milei acontece após 30 anos de uma longa e muito resiliente crise econômica na Argentina. Milei não somente venceu Carlos Massa é o ratinho, Sérgio Massa, mas ele também derrotou Patrícia Bullrich, isso no primeiro turno. Patrícia Bullrich era candidata de direita. Maurício Macri, em 2016, também foi, 2016, 2017, também havia sido vitorioso na Argentina. Ele que era de direita. Mas logo na disputa seguinte, ele foi derrotado pelo Alberto Fernandes. Então a Argentina foi às urnas no dia de ontem votar e optou para um tudo ou nada. Já tentamos a direita, deu errado, já tentamos a esquerda, já deu errado também, então vamos para esse maluco. O problema é que ir para o tudo ou nada é perigoso. E como nós estamos falando, se as políticas de Milei acabarem sendo implementadas, o futuro da Argentina é extremamente sombrio. E esse fato da vitória de Milei tem que ser entendido para a questão que os bolsonaristas estão falando, atrelando a vitória de Milei a um sucesso do Bolsonaro, o que não é verdade. Os bolsonaristas não influenciaram em absolutamente nada na vitória de Javier Milei. Porque a vitória de Milei e a vitória de Bolsonaro não tem nenhum tipo de paralelo para além de candidatos com discursos radicais. Bolsonaro venceu em 2018 com um discurso de negação da política. Um discurso moralizante ou moralizador, como foi com Collor lá início dos anos 90, 1989. Milei não é assim. O discurso de Milei pregava um radicalismo econômico. As propostas de Milei que acabaram ressoando foram justamente as questões econômicas, porque a população argentina no caso, uma população cansada. O discurso moral dos bolsonaristas não tem penetração na população argentina. O que eles queriam era uma revolução econômica para que o país pudesse sair do abismo econômico que tem se arrastado há quase 30 anos, mas isso não vai acontecer. O que nós estamos vendo na Argentina é uma espécie de atraso, porque esses governos ultra-radicais, anarcocapitalistas, finalmente chegaram à Argentina. Passaram por vários outros países e agora, com atraso, chegaram à Argentina. Nós já tivemos nos Estados Unidos, tivemos no Brasil e agora na Argentina. Exemplos mal sucedidos, porque tanto Donald Trump quanto Bolsonaro fracassaram em seus respectivos países. Ah, mas o Trump está liderando. Trump lidera a corrida presidencial americana por incompetência de Joe Biden e principalmente pelos erros que ele cometeu, até mesmo com o conflito em Israel, que Biden teve papelões imensos e ele vai ser derrotado pelo Donald Trump, justamente por conta dos erros que ele cometeu no conflito de Israel. A Argentina está passando por essa experiência que nós já passamos e foi nefasta. Para um país muito dependente do Estado, como é a Argentina, é muito pior e o futuro deles tende a ser bem mais sombrio do que foi o passado brasileiro. Bolsonaro tem suas esperanças com Milei. Ele acredita que se Milei e depois com a vitória de Donald Trump, dois países estratégicos com dois aliados, ele poderá ter mais chances de conseguir disputar 2026. Ele acredita que Trump e Milei poderão pressionar aqui no Brasil as classes políticas, as estruturas políticas, para que com a mudança
na configuração do TSE, quando Nunes Marques e André Mendonça tiverem mais influência, as decisões de cassação, as decisões de inelegibilidade poderão ser derrubadas e assim Bolsonaro tem esperança de disputar 2026. Mas isso não vai acontecer, porque além de cassado, Bolsonaro será preso. Porque se lá nos Estados Unidos a justiça está morosa e na Argentina Milei não teve chance de cometer crimes, Bolsonaro já os cometeu. Cometeu aos montes. As provas estão aí. Então, mesmo que Bolsonaro possa ter as suas decisões contrárias revistas no TSE, ele vai estar preso. E preso, ele não vai poder disputar nada.